Olá, está no ar o Dia de Campo na TV, o programa da Embrapa que traz as novidades da pesquisa agropecuária para você. No programa de hoje vamos falar sobre as perdas econômicas da produção de leite dos caprinos. A artrite encefalite caprina é uma doença crônica e incurável que compromete a qualidade do leite e causa sérios prejuízos ao produtor. E aqui no estúdio, para dar os detalhes desse assunto, o nosso convidado é o pesquisador da Embrapa Caprinos e Ovinos, Raimundo Rizaldo Pinheiro. Olá, Rizaldo, muito obrigada pela sua presença. Seja bem-vindo ao Dia de Campo na TV. Obrigado, sim. Rizaldo, vamos começar explicando, então, o que é a artrite encefalite caprina e como ela se apresenta? A artrite encefalite caprina é uma enfermidade viral que acomete os caprinos e, ocasionalmente, os ovinos, e ela é conhecida como o joelho grosso, em virtude desse problema de aumento da articulação. É uma doença comum nesse tipo de produção? A produção de leite, em virtude do seu sistema de manejo, é um sistema intensivo, facilita muito a transmissão da enfermidade e, com isso, ocorre, uma vez que tem entrado o vírus no rebanho, facilita a sua transmissão e, consequentemente, a sua disseminação dentro do rebanho. E saiba mais sobre a doença, como é transmitida e os rebanhos mais afetados. A artrite encefalite caprina, também conhecida como CAI, é uma doença que está amplamente difundida no rebanho caprino leiteiro de todo o Brasil. A doença ataca todas as raças de caprinos, de qualquer idade, em machos ou fêmeas. Mas os principais afetados são os rebanhos de leite, por causa do regime de criação intensivo, que favorece a dispersão do vírus e a contaminação dos animais sadios. A transmissão da doença acontece por meio da ingestão do colostro e do leite de cabras infectadas. A CAI também pode se propagar por meio de fezes, saliva, sêmen e sangue de animais infectados. Não existe cura nem tratamento para a CAI. Os medicamentos são indicados para aliviar os sintomas clínicos. A artrite encefalite caprina viral é uma enfermidade infecciosa que acomete os caprinos e elas causam vários sintomas. Os principais sintomas são artrite. Como nós podemos ver aqui, a gente observa nessa articulação, que é a articulação mais comumente afetada, ela bem mais aumentada com relação a essa outra aqui. Esse é o principal sintoma dessa enfermidade. Nós observamos também problema com pneumonia, tá? E essa pneumonia ela pode se agravar, levando até o animal à morte. E por último, mais ligado à produção, o animal pode apresentar a mastite. A mastite, ela é uma inflamação da glândula mamária e com essa inflamação da glândula mamária, o animal ele pode reduzir a produção de leite, como também reduzir o período de lactação e compromete a qualidade desse leite. O último sintoma é a encefalite, que é um problema nervoso que acomete geralmente animais jovens. Quando a doença é detectada no rebanho, o produtor deve adotar medidas de prevenção e controle. Rizaldo, como é que foi que essa doença chegou ao Brasil? Essa doença ela chegou ao Brasil através da importação de animais para programas de melhoramento leiteiro. Esses programas ocorreram principalmente na década de 80 e com isso, com o problema dessas enfermidades nos outros países, aí uma pouca legislação ou mesmo que se não conhecia essa doença aqui no país acabou entrando no Brasil. Quais são as regiões hoje mais afetadas pela doença? Praticamente todas as regiões do país estão afetadas, onde existem os rebanhos leiteiros. Não existe nenhuma região do país que eu possa dizer que tenha uma maior incidência.
todas as regiões onde tem rebanhos leiteiros importantes estão afetadas. E por que essa doença ela ataca principalmente o rebanho leiteiro? Como eu já falei, em virtude do manejo. O manejo intensivo facilita a disseminação do vírus, não só entre os animais, como também das mães para as crias. Os ovinos também são suscetíveis a essa doença? Os ovinos, eles podem albergar o vírus. Esses vírus chama-se lentivírus de pequenos ruminantes. Então, antes existia a divisão do vírus da CAI e o vírus da chamada Maed Visna, que é uma enfermidade em ovinos. Mas hoje eles são considerados lentivírus pequenos ruminantes, afetam os dois, e o vírus do lentivírus caprino ele pode afetar o ovino. Então, vice-versa. Isso, vice-versa. Tanto o ovino quanto o caprino podem ser afetados com esses tipos virais. Queria que o senhor explicasse um pouquinho mais a respeito dessa transmissão da doença entre os animais. Como é que ela se dá? A transmissão ocorre principalmente através do leite e do colostro dos animais, das crias que passam para as mães. Então, as crias que mamam, das mães que passam para as crias. As crias que mamam leite, tomam leite ou colostro contaminado de uma matriz, de uma fêmea, de uma mãe contaminada, ela se contamina. E também através do contato direto entre um animal infectado e um não infectado, através de agulhas e tatuadores e outros objetos onde tem o contato do sangue do animal infectado com o sangue do animal sadio. Então tem que ter esse cuidado também na hora de marcar o animal? Também tem esse risco da transmissão nesse momento? Com certeza. Esse risco ocorre e a gente tem que ter um cuidado muito grande com a desinfecção, principalmente de tatuadores e o uso de agulhas individualizadas. O tatuador seria a marca do sítio? A tatuador é um aparelho, um equipamento, onde você marca o animal, onde você coloca o número do animal. Qual é o procedimento correto, então, para o uso desse aparelho? A cada animal ele deve ser desinfectado? Isso. A cada animal deve ser colocado do lado do tatuador uma solução desinfetante, onde ele é inserido nessa solução desinfetante e já pode ser utilizado no outro animal. É um procedimento que é feito usualmente pelos produtores ou não? Como é que o senhor vê esse processo aí nas propriedades? Olha, a tatuagem é um procedimento normal. A desinfecção da tatuagem, ela já vem ocorrendo em vários locais. Ela vem sendo absorvida pelos produtores muito bem e eu acredito que isso tem que ser intensificado para cada vez reduzir a contaminação, não só dessa doença, como todas as doenças infecciosas transmitidas ali pelo contato do sangue fresco. Outras doenças, então, também? Quais são as doenças que podem ser transmitidas dessa forma? Existem outras viroses e também outros tipos de bactérias. Tá? Agora, Risaldo, existe diferença na forma de contaminação entre os animais jovens e os adultos? Os animais jovens, eles ocorre a transmissão principalmente, como eu falei, pelo leite e pelo colostro. Tá? Agora já existem estudos recentes também que os animais pode ocorrer até a transmissão intrauterina, isso é, durante o desenvolvimento do feto ocorrer a transmissão do vírus. Nesse caso, os animais devem ser descartados do rebanho? Qual é o procedimento? De uma maneira geral, não se recomenda descartar os animais. Se recomenda separar um rebanho negativo do rebanho positivo e aqueles animais do rebanho positivo, eles quando forem tendo as crias parindo, eles vão sendo separados a 0 hora, quer dizer, retirado o cabrito a 0 hora e dado leite colostro termizado, isto é, um leite e o colostro que passou por um processo de temperatura, de aquecimento durante 56 graus por 1 hora. O que significa 0 hora? O senhor falou há pouco em 0 hora, o que seria isso? É logo após o nascimento. O animal, assim que nasceu, ele tem que ser retirado da mãe e tem que ser dado o leite e o colostro, isso já tratado. Tá? Não pode deixar a mãe nem lamber e nem ele deixar o cabrito mamar o colostro.
Então, imediatamente deve ser afastado? Isso, imediatamente após o parto. E como é que essa doença pode ser detectada? Essa doença ela é detectada principalmente através de exames laboratoriais. O mais comum desses exames é o imunodifusão em gel de agarose. Tá? Mas é um teste que é muito bom para a triagem e para ser feito em rebanhos. Esse é um teste que pode ser feito pelo produtor na propriedade ou não? Ele deve chamar um técnico, alguém especializado para fazer? Não, esse teste ele deve ser realizado por um médico veterinário. Tá? Porque é um teste, esse antígeno tem que ser comprado e para dar o laudo desse exame tem que ser realizado por um médico veterinário. É um exame caro? Não, não é um exame caro. Ele está custando na faixa de 10 a 15 reais. Já existe alguma comprovação científica de que essa doença possa ser transmitida pelo sêmen? Existe sim. Trabalhos realizados na Embrapa Caprinos e Ovinos já comprovaram a transmissão através do sêmen. E como é que deve ser feito, então, nesse caso? Como é que deve ser o cuidado, né, no manejo desse rebanho? Para evitar esse tipo de contaminação. Pronto. Olha, isso deve ser feito o seguinte, os animais, os reprodutores, eles devem ser testados antes, pelo menos 2 testes antes, para saber se o animal é negativo. Nós vamos agora conhecer um pouco mais sobre os sintomas da artrite encefalite no rebanho caprino leiteiro. Apesar de não existir cura ou tratamento para a artrite encefalite caprina, o criador pode usar medicamentos para aliviar os sintomas nos animais. Os sintomas mais frequentes são dificuldade para respirar e se locomover, emagrecimento crônico e pneumonia, fraqueza, restrição de movimentos, dor ao se locomover e aumento do volume das articulações. Outros sintomas importantes são a mastite, caracterizada por endurecimento da mama, com diminuição da produção, chegando até a ausência total de leite, além do emagrecimento progressivo dos animais afetados. Exato, nós vimos na matéria alguns sintomas dessa doença. Quais são os outros sintomas? O que a gente pode falar sobre esse aspecto? Bem, essa enfermidade ela apresenta 5 sintomas básicos. Primeiro são o mais clássico dos sintomas é a artrite. Ela acomete qualquer articulação do animal, mas a mais frequente é a articulação carpo-metacarpiana, que é a articulação do joelho. Por isso é que ela é comumente conhecida como joelho grosso. Existe um aumento grande do joelho, e esse aumento grande do joelho, inicialmente o animal sente um pouco de dor, mas com a evolução vai ocorrendo uma calcificação. O que é isso? A articulação vai perdendo a motilidade dela e vai formando cristais, é como se fossem pequenos cristais de osso. E isso dificulta e causa muito sofrimento ao animal. Outro sintoma são a pneumonia, tá? Que ela é causada, chamada uma pneumonia intersticial. O que é isso? É uma pneumonia onde muitas células do sangue vão para o pulmão e dificulta as trocas gasosas, quer dizer, dificulta o animal respirar. Outro sintoma, e é um sintoma mais ligado à produção, é o seguinte, é a mastite. A mastite, ela é muito mais frequente nos animais que têm acai do que os rebanhos que não têm. E além disso, ela causa a mastite, ela vai levar a uma sérias perdas de produção de leite, redução do tamanho da sua lactação, do período da lactação. E isso compromete a qualidade também desse leite. Temos na fase jovem, e até pelo próprio nome da doença, chama-se artrite encefalite, na forma jovem, em torno de 4 a 6 meses, os animais podem ser acometidos de encefalite. O que é isso? A inflamação no sistema nervoso central, no cérebro. E essa inflamação leva a uma série de sintomas. Agora, como eu já falei, ela é muito comum nos animais jovens e não é tão comum nos animais adultos.
E por último, nós temos o emagrecimento progressivo. O que é isso? O animal, apesar de ser muito bem tratado, de receber um manejo adequado, alimentar adequado, um manejo reprodutivo e sanitário também, o animal vai perdendo peso e esse peso chega a comprometer o animal, em alguns casos, chega a caquexia. O que é isso? O animal fica muito magro, aparecendo praticamente quase todos os ossos. Maria Grisalda, então esses sintomas são diferentes em função da idade do animal? Isso, pode ser diferente em função da idade do animal. Os animais, quer dizer, mais jovens, comumente aparecer a parte nervosa. E os animais adultos, eles aparecem a mastite, a artrite, a encefalite e o emagrecimento progressivo. Qual o tempo médio de vida desses animais em comparação com os animais sadios? O animal, o tempo médio é reduzido. Reduzido como assim? Apesar de ser uma doença crônica, os animais vão apresentando esses sintomas, eles vão desenvolvendo esses sintomas e ele chega num determinado ponto em que o animal está tão doente que não é mais produtivo. Então, o animal é sacrificado. São cumulativos esses efeitos? Ou hora ele tem um sintoma, hora tem outro? Não, esses sintomas, eles podem vir todos juntos, como podem vir em separados. Ou vir associado de 2, de 3, certo? Mas ele não tem assim um sintoma, assim, é só um e não aparece os outros, ou aparece todos e não aparece nenhum. Não, eles podem ser associados. Agora, os animais infectados sempre apresentam sintomas clínicos ou pode não acontecer de apresentar o sintoma e o animal estar com a doença? De uma maneira geral, quando você faz um exame num rebanho, ele apresenta normalmente pode apresentar sintomas. Os animais, a literatura fala de até 40% dos animais apresentando sintomas. Mas pela nossa experiência, a gente viu o seguinte, que ao longo da vida do animal, ele vai apresentar um sintoma. Então, praticamente quase todos os animais, eles apresentam sintomas ao longo da vida. Agora, se você chegar e observar um rebanho no momento da sua entrada ali, do seu contato com o rebanho, muito provavelmente serão poucos os animais que vão apresentar sintoma clínico. Mas esses animais, se ele permanecer no rebanho, ao longo da vida deles, eles frequentemente apresentam sintoma. Mas mesmo nessa fase em que ele não apresenta esse sintoma, ele pode transmitir a doença? Com certeza. Além de transmitir a doença, ele pode causar perdas econômicas, porque todo o sistema imunitário do animal, o sistema imunológico, né, do animal, ele está comprometido para tentar controlar a doença. E aí o que o produtor deve fazer? Ele olha, aparentemente o animal é sadio. Qual é o procedimento correto? O procedimento correto seria você fazer o teste, faz o teste. Deu positivo, separa esse animal junto com os animais positivos e tenta tirar as crias dele, por exemplo, se for uma fêmea. Se for um macho reprodutor, muito bom, você, nesse caso, não vai ter jeito de você salvar o animal, porque não existe tecnologia adequada e se a gente agora observou que é transmitido pelo sêmen, o mais aconselhado é você descartar esse animal. Grisaldo, qual a relação da CAI com a verminose gastrointestinal? Bem, estudos recentes verificaram o seguinte, foram comparados rebanhos com a CAI e rebanhos sem a CAI, e verificou-se que é necessário até 60% mais tratamento para verme nos rebanhos que têm a doença. Isto é, se você pega um rebanho contaminado com a CAI e num rebanho não contaminado, o rebanho contaminado ele vai necessitar de muito mais tratamento para a verminose do que um rebanho não contaminado pela CAI. E, consequentemente, causa sérias perdas para o produtor. Falando aí nas perdas, a doença interfere na produção do leite? Com certeza. Essa doença ela interfere reduzindo a quantidade de leite produzido e interfere também reduzindo o tempo de lactação dos animais. Isso é, a lactação, o animal normalmente tem uma lactação em torno de 9, 10, 11 meses, ele vai reduzir a 6, 5
meses ou menos ainda. Ela vai chegar a um ponto que não é mais viável ficar produzindo leite. E agora acompanhe na reportagem os danos causados ao rebanho e os prejuízos na produção de leite. Estudos feitos pela Embrapa indicam que a CAI diminui a vida produtiva do rebanho, reduz a produção de leite dos animais infectados, diminui o período de lactação e deixa os animais mais predispostos a infecções bacterianas, principalmente na glândula mamária. Tudo isso resulta em sérios prejuízos econômicos para o criador. A artrite encefalite caprina é uma enfermidade que causa sérios problemas para os produtores. Ela leva a sérias perdas econômicas. Essas perdas econômicas estão ligadas com a redução da produção de leite, com a redução do período de lactação. Além disso, ela leva o produtor a gastar mais com vermífugo, pois são necessários até 60% mais vermifugação para conter a verminose. Outro problema ligado a essa enfermidade são as barreiras sanitárias. Essa enfermidade, ela leva com que as crias ou os produtos de germoplasma do capril não possam ser vendidos. Outro problema é a redução ou a desvalorização do rebanho. Esse rebanho vai, com o tempo, cada vez mais perder o valor. A CAI provoca a desvalorização do rebanho e o produtor precisa repor mais precocemente os animais que apresentam sintomas da doença. Além disso, ele terá mais gastos com o controle da enfermidade e enfrentará barreiras comerciais para matrizes, reprodutores e sêmen. Pesquisas comprovam também que a artrite encefalite caprina deixa os animais mais predispostos ao parasitismo gastrointestinal. Isso aumenta a necessidade de vermifugação em 60% e mais gastos para o produtor. Outro prejuízo causado pela doença é a maior incidência de problemas pulmonares e de mastite, que compromete a produção de leite, mas não interfere no consumo alimentar. Ou seja, o produtor tem o mesmo gasto com suplementação dos animais doentes, mas não terá um retorno com a venda do leite. Além de reduzir a produção leiteira e o período de lactação, a artrite encefalite caprina também acarreta diminuição dos níveis de gordura e de proteína do leite das cabras infectadas. A diminuição do teor de gordura e proteína no leite das cabras infectadas é o reflexo da ação do vírus da artrite encefalite caprina na glândula mamária. Muitas vezes, quando a doença se manifesta por meio da mastite, que é o processo inflamatório da glândula mamária, haverá ainda aumento das células somáticas, que são as células de defesa do organismo do corpo do animal, bem como diminuição do teor de gordura e proteína do leite. Consequentemente, haverá o quê? Uma redução dos sólidos totais. Tudo isso vai impactar no rendimento, na fabricação tanto dos queijos quanto dos derivados. Por exemplo, para fabricar 1 quilo de queijo, nós vamos precisar de uma quantidade maior de litros de leite. Sem contar nos processos tecnológicos que também estarão comprometidos. Por exemplo, vamos precisar de um maior tempo de coagulação, o coágulo, a consistência dele também vai estar comprometida, impactando novamente no rendimento. Tudo isso vai refletir o quê? Perdas econômicas tanto para as usinas, os laticínios, bem como para os produtores rurais. Exaldo, nós vimos aí uma série de prejuízos, né? Você falou também a respeito da desvalorização, de quanto que é essa desvalorização que esses rebanhos infectados sofrem em relação aos rebanhos sadios. Olha, de uma maneira geral, existe a desvalorização. A gente não pode chegar e colocar em termos percentual, mas a gente pode verificar que os rebanhos contaminados, muitos proprietários não vão mais comprar daquele rebanho os animais, não só para a formação de novos rebanhos, como também para uma melhoria genética.
Então, aquele rebanho contaminado, ele fica um rebanho que, infelizmente, não tem condições de trocar animais com outros rebanhos. A gente viu na matéria que não existe cura para a doença, mas existe um tratamento. Como é que ele é feito? Essa enfermidade, ela nem tem cura e nem tem tratamento. Uma vez o animal estando infectado, ele vai permanecer infectado pelo resto da vida. E a cura, muitas vezes você pode aplicar alguns medicamentos, agora são muito sintomáticos, baseados somente nos sintomas que não vão resolver o problema. Então, não adianta tratar esses animais. Você fala, por exemplo, lá o animal apresentou a mastite, medicamento específico para mastite. São paliativos, na verdade, é isso? Uhum. Olha, os animais com a CAI, a gente pode até fazer o tratamento de uma mastite, mas normalmente é o tratamento de uma infecção secundária. Porque como a mastite mesmo causada pelo vírus, ela não tem um tratamento específico. Agora, como no caso da mastite pode ocorrer a entrada de outras bactérias, outros micro-organismos que não seja esse vírus, aí a gente pode fazer algum tratamento. Entretanto, não é aconselhável tratar. Agora, existem gastos, então, com outras doenças por causa da CAI? Existe sim. A CAI, em estudos recentes, a gente verificou que ela eleva a necessidade de aplicação de vermífugos, até 60%. Então, o que é isso? Isso quer dizer o seguinte, que os rebanhos que têm a CAI, eles são mais propensos a ter problemas de verminose, principalmente com relação a um verme chamado Hemoncus contortus, que é muito comum e todo produtor de caprino e de ovino, ele conhece que causa grande expoliação no animal. O que é isso? Ele causa grandes perdas, causa uma anemia severa no animal. E aí, como é que faz nesse caso? Medica o animal também? Não, nesse caso a gente vai vermifugar os animais, porque a gente vai ter que manter os rebanhos infectados para retirar o máximo de crias desses rebanhos. Quer dizer, tirar o máximo de animais para poder formar um novo rebanho negativo. Então, um animal infectado pode produzir um animal sadio? De uma maneira geral, como eu falei aqui, pode ocorrer a transmissão intrauterina. Mas, de uma maneira geral, não ocorre e você pode pegar esses animais, essas crias, separada imediatamente após o parto, dar leite colostro, que as chances delas permanecerem negativas são grandes. No caso do leite, o leite pode ser consumido pelo animal, o senhor falou que não, né? Mas assim, pelo humano, há algum risco no consumo desse leite do animal com a CAI? Olha, o leite com o animal para a cria, ela pode ser consumida. Ela pode ser consumida se ela for tratada termicamente. O que é isso? Esse leite ele é aquecido durante 56 graus por 1 hora. Isso elimina o vírus. Então, se você fizer isso no leite, você vai ter um leite de qualidade para você administrar um animal. E se for no caso dos humanos, não tem problema o humano tomar um leite de um animal infectado. Mas aconselha-se que o leite seja fervido ou, e o mais indicado, pasteurizado. No caso do leite para os animais, os produtores costumam fazer isso? Isso já é um hábito de tratar esse leite? Depende do produtor. Aqueles produtores que já tiveram o contato com os programas de controle da CAI e de outras enfermidades, por exemplo, como a micoplasmose também, eles já tratam esse leite. No caso do leite para os humanos, já é pela indústria esse tratamento ou é importante em casa também ferver esse leite? Esse procedimento já é um procedimento exigido pelo MAPA e, normalmente, ele é feito nas indústrias para o público em geral. O produtor, quando ele produz o leite e ele tem esse leite em casa, é aconselhável ele, pelo menos, ferver o leite. Agora, nós vimos na reportagem que alguns animais que diminuem muito a produção de leite, né, nos animais afetados, alguns até param de produzir leite. Isso acontece? É comum também acontecer? Olha, de uma maneira geral, ocorre a redução da produção de leite. Mas em casos extremos, onde a mastite é muito intensa, ele pode ter até quase que uma parada na produção. De uma maneira geral, essa perda na produção, essa queda, ela pode variar
até 20%. Os nossos trabalhos que a gente tem feito, a gente verificou uma perda de em torno aproximado de 20% em relação ao rebanho sadio. Entretanto, outros estudos falam na perda de 10% a 15%. Então, eu colocaria, no mínimo, uma perda de 10% na produção de leite. Agora, esses animais infectados, eles se alimentam menos em relação aos sadios? A produção de leite é menor, mas eles se alimentam menos também? Não, como é que é essa relação? Não. De uma maneira geral, os animais infectados, eles se alimentam tanto quanto os animais não infectados. Entretanto, muita energia é gasta para o organismo se defender do vírus. E essa energia que era para ser direcionada para a produção de leite ou para a manutenção do animal, ela é retirada para o sistema imunológico, para a produção de defesas contra esse vírus. Isso faz com que o animal perca a produção de leite e também emagreça, tá? Isso sem, às vezes, alterar a alimentação dele. Saiba agora como é possível se prevenir para evitar a artrite encefalite caprina no rebanho leiteiro. Para evitar a contaminação do rebanho, os especialistas orientam que os criadores comprem animais apenas de áreas livres da doença e exijam de 2 a 3 testes sorológicos com resultado negativo, feitos no intervalo de 60 dias. É preferível utilizar os testes sorológicos mais sensíveis, como o ELISA. Antes de serem introduzidos no rebanho, os animais devem passar por um período de quarentena. Se o rebanho já possui animais infectados, o criador deve adotar as seguintes medidas: separar os recém-nascidos imediatamente após o parto, evitando contato com as secreções neonatais. Impedir que as crias mamem o colostro. Isolar as crias dos animais adultos. Administrar colostro de vaca, artificial ou de cabras comprovadamente sadias. Alimentar as crias somente com leite de cabra livre da doença e tratado a 56 graus durante 1 hora. Fazer testes sorológicos no rebanho a cada 6 meses, separando os animais soropositivos. Apesar de trabalhosas, as medidas dão resultados, como explica o produtor Maurício, que já teve problemas com a CAI na propriedade. Há 7 anos, aqui no Cabril do Estácio, nós tivemos casos dessa doença. Mas a partir de então, nós começamos a procurar informações através da Embrapa, Caprinos, através da Universidade UES, e conseguimos informações de manejo, como fazer o controle do nosso rebanho. Então, a partir de então, nós começamos com o parto assistido dos animais, onde é feito o acompanhamento do nascimento do cabrito e, em seguida, é feito um trabalho de pasteurização do colostro, onde esse colostro é termizado, ele é aquecido a 58 graus e mantido durante 1 hora e 30 minutos, e que os cabritos tomam a partir do primeiro até o 2º dia de vida. E a partir do 3º dia tomam leite de vaca fervido. É importante esse controle porque você não tem prejuízo na produção de leite, na queda de produção de leite dos animais que venham a estar contaminados, e também com relação à produção de carne, com a perca de peso desses animais. Então é muito importante e vale a pena fazer esse controle do trabalho na sua propriedade. Nós aqui fazemos no nosso rebanho um exame de sangue de todos os animais a cada 6 meses, como uma forma de verificar se realmente o nosso manejo de controle de CAI está eficaz, se está adequado, se está correspondendo com as expectativas de controle. Exaldo, nós vimos na matéria algumas formas de prevenção, mas como é que os produtores podem agir para que os animais não sejam contaminados pela CAI? De uma maneira geral, o que se recomenda é que os produtores, ao comprarem os animais, comprem primeiro de animais que não tenham problema. Como é que é isso? Ele exige que a fazenda tenha pelo menos um ano ou 2 anos sem apresentar
um animal positivo. Segundo, se você for adquirir de uma fazenda duvidosa ou que não tenha esse procedimento, você tem que trazer um animal, fazer um exame dele e repetir pelo menos com 60 dias. E aí, se for, por exemplo, se o seu rebanho não tem um problema e você está com esse interesse em trazer esse seu animal, é interessante fazer testes até mais sensíveis, porque o IDGA, ele muito provavelmente não vai detectar, pode não detectar esse animal nesses 2 testes. Como nesse caso, fazer um teste mais sensível que chama-se ELISA. O que é essa sigla? O senhor falou numa sigla agora, o que ela significa? O IDGA chama-se imunodifusão em gel de agarose. Tá? E o que significa isso? Isso é um teste que é realizado para a detecção de anticorpos. E tanto esse teste chamado imunodifusão de gel de agarose como o teste chamado ELISA, eles devem ser realizados por médicos veterinários. Essa é uma recomendação da Embrapa, né? Quais são as outras recomendações para diminuir esse risco da contaminação pela doença? Olha, seria a compra, eu já falei, a compra de animais, seria também o exame antes da aquisição desse animal. E, por exemplo, se você já tem o problema, seria a implantação de um programa de controle. Você retirando esses animais vagarosamente, formando um seu rebanho negativo. Existe um certificado de que o animal está livre da doença ou o mais seguro mesmo é fazer o teste? O produtor que comprar o animal faz o teste. O produtor, eu aconselho que o produtor que compre o animal faça o teste. O Ministério da Agricultura, ele vem tentando implantar um programa de controle dessa enfermidade, tá? Mas isso ainda não está efetivo, por uma série de problemas até burocráticos. Você falou na separação dos animais, dos infectados, dos sadios. Como é que deve ser feita essa separação? Apenas um arame é suficiente? Qual é o cuidado que deve ter nessa separação? Olha, de uma maneira geral, o interessante é que você separe e coloque esses animais num outro aprisco, numa outra instalação. Tá? E os pastos, eles devem ser separados com dupla cerca, com 2 cercas, com um intervalo de no mínimo 2 metros entre uma e outra. Então, esses animais têm que realmente ser separados. Risaldo, o que é o processo de soroconversão e como é que ele acontece? O processo de soroconversão é o seguinte, o animal é negativo, aí ele produz uma quantidade de anticorpos de defesa deles que passam a ser detectados pelos testes normalmente utilizados. E isso acontece, nessa doença, ocorre chamada soroconversão lenta. Às vezes pode demorar até anos para poder ocorrer essa soroconversão. Então, é mais um problema desta enfermidade. Risaldo, nosso tempo esgotou. Muito obrigada pela sua presença aqui no Dia de Campo na TV, pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade. Obrigado a você e obrigado aos ouvintes. E para mais informações, entre em contato com a Embrapa Caprinos e Ovinos, em Sobral, no Ceará, pelo telefone código de área 88, número 3112-7400. Pela internet, acesse o site www.embrapa.br/caprinos-e-ovinos. E agora conheça mais uma publicação da Embrapa. Agronegócio do caju, práticas e inovações reúne informações sobre o processo produtivo do caju, contemplando produtores, processadores, técnicos, comerciantes e consumidores dos produtos e subprodutos do caju. Ficou interessado? Então acesse o endereço eletrônico da Livraria Embrapa, www.embrapa.br/livraria. E o Dia de Campo na TV fica por aqui, mas semana que vem estamos de volta. E para mais informações, visite a nossa página na internet www.embrapa.br/diacampo. Até lá!